E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs, né? Agora o PET 2021. Hoje eu vou fazer aí o PET do sétimo ano, PET 1, semana 2. Lembrando que já tem o vídeo da semana 1, se você ainda não viu, tem o link aqui embaixo e também no final do vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê like nesse vídeo, comente, compartilhe, porque isso ajuda muito o canal, beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos aí fazer as atividades dessa semana. Pessoal, essa semana o PET continua relembrando aí conteúdos que vocês viram no sexto ano. Dessa vez, ele vai relembrar aí os mitos de fundação, né, de criação aí do mundo e o evolucionismo. O que é isso? Quando a gente fala da origem do ser humano, quando a gente fala da origem do homem, a gente tem aí o criacionismo e o evolucionismo. Qual que é a diferença de cada um deles? O criacionismo, pessoal, é aquela ideia de que um deus ou vários deuses tenham criado o homem. Cada cultura vai ter o seu mito de criação, né, a sua história. Uma das mais conhecidas, né, aquela de que Deus teria criado Adão e Eva. Para você acreditar no cristianismo, no criacionismo, né, desculpa, é uma questão de fé. O criacionismo está ligado à fé. Você acredita e ponto. Ninguém pode questionar a sua fé e ninguém pode duvidar da sua fé. Ela é uma coisa única. Por outro lado, a ciência ela acredita no evolucionismo. Qual é a ideia do evolucionismo? A ideia do evolucionismo é que a gente tem os seres vivos e eles vão evoluindo e nós fomos evoluindo até chegar no que a gente é hoje. Né? Uma coisa que é sempre importante a gente lembrar, pessoal, que não é que o evolucionismo fala que a gente evoluiu do macaco. Não é que era um macaco e o macaco se transformou no ser humano. Não. Segundo o evolucionismo, nós temos um ancestral em comum com o macaco. Em determinado período, né, um ser vai evoluir até chegar no ser humano e o outro ser vivo vai evoluir, né, para as espécies de macacos que a gente tem hoje. Então aí, olha só, os mitos de fundação. Forma de explicar sobre a origem do mundo, onde se busca atribuir a constituição das coisas à ação de um sujeito criador. Né? Então é o criacionismo. E o evolucionismo, teoria que tem base científica e explica que os seres vivos atuais seriam produtos da evolução de outras. Beleza? Então tudo isso vocês viram lá no sexto ano. Uma outra coisa que vocês também viram no sexto ano é que os vestígios mais antigos das espécies, né, do ser humano, que vai dar origem ao ser humano, foram encontradas na África, no continente africano. Né? Então, o ser humano, né, o Homo sapiens, ele teria, né, surgido aí na África. Né? Então, depois da África, ele foi se distribuindo aí para os outros continentes. Aí a gente chega, né, pessoal, a uma teoria, não sei se vocês lembram, que vocês também estudaram no sexto ano, que se o homem ele teria surgido na África, como que ele teria chegado na América? E aí a gente tem as teorias, né, de que ele teria vindo andando pelo Estreito de Bering, quando ele estava congelado, ou ele tinha vindo navegando, né, de ilha em ilha. Né? Então são teorias que tentam explicar aí como que o ser humano teria chegado nas Américas, beleza? Tudo isso matéria que vocês viram no ano passado. Agora vamos às atividades. Os Dogons do Mali dizem que a deusa Ama criou um ovo dividido em 4 partes. Cada parte continha um elemento: terra, ar, fogo e água. Um dia, os elementos começaram a interagir e misturar, causando uma série de explosões. O resultado foi o surgimento da vida na Terra. Em seguida, Ama plantou em si mesma uma semente de gêmeos. Um deles, Yurugo, acabou se rebelando e fugiu. Ama então espalhou pelo mundo as partes de Nomo, o segundo gêmeo, a fim de restaurar a ordem. Mais tarde, tornou-se a reunir suas partes. Nomo reviveu e foi o responsável por criar 4 espíritos, aqueles que se tornariam os ancestrais dos Dogons. Então, pessoal, isso aí é um mito de criação, uma história em que eles acreditavam, né? Esse povo acreditava que o mundo tinha sido criado assim. O relato apresentado pelos Dogons, povo africano que habita o Mali, trata sobre a origem dos seres humanos. Qual o papel dos mitos nas sociedades sem escrita? E que importância têm os mitos para que pesquisa histórica dos diferentes povos e sociedades?
Então, pessoal, o que os mitos eles são importantes? Porque os mitos, né, as lendas, as histórias, eles revelam muito sobre a sociedade, né? Eles vão dar detalhes, muitas vezes, muito importantes sobre características daquela população. No que eles acreditavam, os conhecimentos deles. E por que é tão importante nas sociedades que não têm escrita? Por quê? As histórias não vão passando, muitas vezes, de pai para filho, né, dos mais velhos para os mais novos? Então, a fonte histórica que a gente tem para estudar esses povos são esses mitos, são essas histórias, né? Então, já que eles não deixaram nada escrito, a gente consegue estudar eles também pelos mitos que eles tinham. Então, eu trouxe aí para vocês, olha só. Muitos povos criaram mitos para transmitir seus conhecimentos e visão do mundo. Além disso, com eles explicavam fenômenos que não entendiam. E em sociedades que não tinham escrita, eles são uma importante fonte de pesquisa. Então, na maioria das vezes, pessoal, os mitos eles são criados para explicar uma coisa que eles não aconteciam, não entendiam, né? Então, acontecia uma chuva ou acontecia um eclipse, eles não sabiam o que era, eles explicavam tudo isso através dos mitos. Beleza? Vamos para a próxima. Segundo a teoria desenvolvida por Charles Darwin na obra A Origem das Espécies, os seres vivos são resultado da evolução de organismos mais simples que foram passando por transformações ao longo do tempo. Essa evolução ocorre a partir de qual processo? Então, a teoria lá do evolucionismo, né, do Charles Darwin, é que a gente vai ter essa evolução. Então, como que ocorre isso? Ela ocorre através de uma seleção natural, que permite uma mudança gradativa nas características do indivíduo, onde o meio ambiente atua como um selecionador de características, perpetuando os organismos mais aptos a sobreviver em determinado local. Então, pela teoria, né, dessa seleção natural, vão sobrevivendo os seres que são mais adaptados para aquele local. Então, se é um local muito quente, as espécies que têm, né, uma facilidade, que conseguem sobreviver ao ambiente, vão ficar por lá, né? E elas vão ir evoluindo lá. Agora, os outros não. E é um processo, pessoal, que dura milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Por isso que a gente não consegue observar eles, né? Então, essa seleção natural, esse evolucionismo dos animais, né, de todos os seres vivos, ele acontece bem devagarzinho. Por isso que a gente não consegue observar ele. Beleza? Vamos para a próxima. Leia a notícia abaixo e faça o que se pede. Incêndio destrói Museu Nacional no Rio de Janeiro. Instituição fundada por Dom João VI em 1818, possuía o quinto maior acervo do mundo, com mais de 20 milhões de peças, incluindo o fóssil da Luzia, a mulher mais antiga das Américas. Não sei se vocês lembram, né, quando a gente teve aí esse incêndio no Museu Nacional que destruiu aí várias coisas, né? O incêndio no Museu Nacional, em 2018, foi uma imensurável tragédia para a história brasileira e mundial. O que essa tragédia representa para a memória de Luzia e de milhões de itens históricos destruídos? O que pode ser feito para que um triste acontecimento como esse não se repita nunca mais? Então, pessoal, Luzia, né, é a mulher mais antiga das Américas, por quê? É o fóssil mais antigo encontrado aqui na América, né? Por isso que ela é chamada aí, né, da mulher mais antiga na América. E ela foi encontrada aqui em Minas Gerais. Então, ela era os ossos dela, né, o fóssil dela era muito importante, né, e ele estava lá nesse museu que pegou fogo. E aí está perguntando, né, o que essa tragédia representa. Então, olha só. O incêndio destruiu importantes fontes históricas, além de objetos que faziam parte do patrimônio histórico e cultural do Brasil. São necessários mais investimentos na preservação e estudo desses objetos. Então a gente viu que no museu você não tinha, né, o museu não estava preparado para caso acontecesse um acidente, né, caso acontecesse aí um incêndio. E infelizmente, né, vários objetos aí foram destruídos e uma parte da nossa memória, uma parte da nossa história foi destruído junto, né? E é necessário que o governo invista mais para que isso não aconteça. Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos, boa semana. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, comentar e compartilhar. As referências que eu utilizei, muito obrigado e até a próxima. Valeu!